duvidei. Nunca duvidei dos que têm aversão ao raciocínio. Tampouco aos que se dispõem à ojeriza social. Nunca duvidei das razões que produzem os enunciados desta guerra, nem do medo, nem da necessidade de produzir outras vias para a fuga ou ainda da busca por outras realidades menos inóspitas, por ser borda e por ser quase sempre tudo o que nos sobra. Nunca duvidei dos números da exclusão, nem das estatísticas que reforçam o medo, a ojeriza social, o ódio ao raciocínio e nem do sofrimento, que em verdade é um subproduto de tudo isso que aí está. Agora, o que eu nunca duvidei mesmo em tempo algum foi do amor. Ah, o amor é capaz de consertar todas as coisas, porque o amor é de fato revolucionário. Iniciamos aqui no estúdio de TV Carlo Antônio Vicente uma nova edição do programa Câmara Acústica, com a performance de Hang Ferreiro, percussão de Elton Mendes, violão e voz de Danilo Melo. Está na área o Sarau Elétrico. Bem-vindos! Converso com Hang Ferreiro aqui no estúdio agora para falar um pouquinho desse projeto, Hang. Bem-vindo. Eu estou emocionado por estar aqui. Um dia absolutamente inesquecível, vai ser por sempre essa oportunidade junto do Câmara Acústica. Agradeço imenso, em nome da trupe Sarau Elétrico, o óvulo gamete a palavra. O que é o Sarau Elétrico? Então, nós somos um coletivo de artistas, não é? Envolvidos com toda a atmosfera poética, com a poesia que há em tudo. A gente acredita que a poesia, né, está desde um prato de comida e, por extensão, na música, nas artes plásticas e assim por diante, né? Então é um braço da literatura. Então o Sarau Elétrico, ele nasceu da necessidade, né? E, então ele assim o é. Ele nasceu da necessidade de a gente mostrar todas as possibilidades que a poesia abraça e todos os cantinhos que ela pode chegar. E para isso a gente criou esse formato, um formato onde a gente procura afetar pessoas do ponto de vista cardíaco mesmo, né? Para inclinar todas as outras artes, para que elas todas venham junto, né? Isso é o Sarau Elétrico e suas possibilidades. Hang, conta pra gente quais são as características e as potencialidades deste formato de unir poesia, música, mas sempre baseado também nas propostas da literatura. Sim. Então, o Sarau Elétrico ele nasceu de uma provocação, não é? O sarau, de um modo geral, ele tem um formato bastante clássico, quase sempre, evidentemente, né? Que é um mestre de cerimônia convida para o microfone aberto, e aí as pessoas que têm seus textos guardadinhos nas gavetas, seus livros publicados e têm interesse de mostrar um tanto e fazer leitura desses poemas, desses contos, crônicas e assim por diante, seus causos, quase sempre verdadeiros, não é? Eles vêm para o microfone e acabam se colocando ali, né, diante do público. E sempre tem uma bossa com música, esse tipo de coisa, para incrementar, evidentemente, esse evento. Mas o nosso sarau, ele é performático. A gente faz outras provocações, por assim dizer, a fim de enriquecer toda essa atmosfera que a poesia proporciona. Então, a gente nasceu justamente dessa necessidade de explicar, inclusive para o meio,
que nós não estamos encaixotados, engessados enquanto cenário literário, né? O que se entende por literatura. A literatura é muito ampla, ela está em todas as coisas. Desde um letreiro do ônibus, quando a gente vai pegar o ônibus e não pode errar, e para isso você precisa ler, desde na padaria, quando você vai lá comprar os pãezinhos e você faz as suas escolhas para aquela manhã. Então ele está em todas as coisas, a literatura. E aí, quando eu falo de literatura, evidentemente eu estou falando de uma maneira ampla, mas o contexto mesmo, o conceito tem a literariedade, toda aquela estética, a beleza. E é dessa estética e dessa beleza que nós falamos, né, do ponto de vista, usando de prosa poética, de poema em prosa e de poesia especificamente. E aí a gente também alinha, claro, tudo que a música pode acrescentar com a poesia. É isso. Não é apelo, é pelo que sucede. Não é pouco, se parece, é salto, é rede, é pele, é a via que escorre, ruidosa, murmurando e contornando uma cicatriz, e outra, e outra, e outra, e outra. Não é apelo, é pelo que sucede. Não é pouco, se parece, é salto, é rede, é pele, é a via que escorre, ruidosa, murmurando e contornando uma cicatriz, e outra, e outra, e outra, e outra. Pelo menos aparenta, no tubo aberto, pelo tanto que jorra, não para, e pelo tanto que dói ainda. Um poro que cerca uma ululante veia, e outra, e outra, e outra. Juntas chicoteiam a jugular, separam a urgência que grita e sangra na luta. Fere o tímpano da morte, que desiste, monta o cavalo que se assusta e a morde, tirando-lhe a rédea, porque a vida, bem no peito dela, a vida sabe dar o bote. Não é apelo, é pelo que sucede. Não é pouco, se parece, é salto, é rede, é pele. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. O tempo aqui parou, dilemas virtuais, o ódio sendo o senhor das redes sociais. Humanidade acelerou, é seca ou chove demais. Chuva calma minha dor e os problemas ambientais.
limpar os rios e as redes, derrubar os muros e as paredes, matar a sede, não as matais, malas de coco, não de borracha, limpar os rios e as redes, derrubar os muros e as paredes, matar a sede, não as matas, balas de coco, não de borracha. Árvore. Árvore é palavra. Vocifera em mim uma carência pra outra coisa que não seja a raiz. Não abrupta, porque ruptura é palavra. Arranha uma urgência, tem sede, porque tronco também é palavra. Força a entrada cravando os pés, porque terra também é palavra. Suja a minha folha, o cerne da ideia, sinto a dor do corte e a fuga da sombra, porque morte também é palavra. Ouço assobiar o vento e vejo bailar a poeira, enquanto se afasta, juntos, tristes, choram. Lama, lama é palavra. Limpar os rios e as redes, derrubar os muros e as paredes, matar a sede, não as matas, balas de coco, não de borracha, limpar os rios e as redes, derrubar os muros e as paredes, matar a sede, não as matais, balas de coco, não de borracha. Quais são as referências e as influências poéticas do Sarau Elétrico? Uau! São muitas, tantas, que eu não saberia enumerar e pensar com riqueza de detalhes. Agora, o Sarau Elétrico, eu sou idealizador do Sarau Elétrico e, portanto, toda a febre que tem na minha cabeça, toda a loucura, no melhor dos sentidos, que está arquitetada, né, dentro do que eu entendo por poesia, o jeito que eu sei escrever poesia, ela não tem uma relação exata com a estrutura de poesia, para os mais puristas, evidentemente, né? Então eu faço poesia procurando quebrar aquela necessidade de rima e tudo mais, aquela necessidade da métrica. Então, eu acabei trazendo para o sarau todas essas influências que são relacionadas a essa quebra da palavra, desde o Ali Salomão, a Hilda Hilst, a James Joyce, T.S. Eliot, esses artistas mais da palavra, esses artistas de vanguarda, né, que resolveram, de fato, quebrar aquela resistência que se tinha com a esfera mais radical, mais exata da poesia. Então, e a influência está em todas as coisas, inclusive nas estruturas que a gente vê pela cidade. As mazelas sociais também servem de influência, e as mazelas sociais, elas não têm rima, não têm a métrica, elas têm ruptura, elas estão ali no desassossego, né? E essas são as influências básicas, ou seja, o caos é a influência. Nas apresentações públicas, o Sarau Elétrico busca a interação com o público em todos os temas praticamente. Quais os recursos são utilizados para encontrar a harmonia artística em cada apresentação?
Nós nos utilizamos de um chamamento, esse chamamento bastante simples, mas jeitoso, né, para atrair as pessoas. Bem, nós, na nossa região, a gente tem a sorte inequívoca de ter grandes artistas da palavra. Eu frequento bastante escolas públicas, por exemplo, e também particulares, evidentemente, e a gente percebe isso, essa coisa da escrita nas crianças, nos adolescentes, e nós estamos cercados, evidentemente, também por poetas de toda a monta, homens, mulheres, enfim, incríveis, que nos estimulam bastante a continuar com esse projeto. E então a gente utiliza, por exemplo, velas, né, que é um negócio intimista, né, que tem aquela coisa da memória afetiva. Então a gente traz velas para o nosso palco. A gente usa também recursos visuais, desde audiovisual mesmo, com projeção, até painéis montados em tecido. A gente utiliza do material gráfico dos nossos artistas da cidade, né, dos artistas da cidade, que produzem esse material para a gente encomenda e já faz essas referências também deles atrás, né, do nosso palco, na estrutura de cena mesmo. A gente utiliza de bandeiras com mensagens que sejam interessantes para, né, mensagens de afeto a todas as pessoas, e especialmente um megafone. Então, o megafone, ele é um recurso que ele é tão provocativo que quando eu utilizo ele no palco, não existe a menor possibilidade do convocado, da convocada, né, não vir para o palco, porque fica tão intimidado, de certa maneira, e as pessoas repercutem em todo mundo ali, cria uma atmosfera tão interessante que a pessoa meio que é obrigada, o megafone puxa a pessoa para o palco, né? Então essas são as nossas formas de atrair as pessoas para o sarau elétrico, mas bem mais do que isso, de criar uma atmosfera onde todas as artes sejam contempladas e os artistas, portanto, essas artes, todas essas vertentes se relacionem, porque a gente acredita que a gente não deve ficar fechado enclausurado numa única maneira de ver as coisas. Existem possibilidades e o sarau está lá para mostrar essas coisas da maneira mais bonita possível. Eu tenho um problema com os sonhos. Bem, o meu problema com os sonhos consiste em não lembrar dos sonhos. Eu sonho, como todo mundo, mas eu costumo não lembrar dos sonhos. Discuto isso com frequência com a minha musa amada, que sonha e partilha comigo os sonhos dela, e eu fico ali só ouvindo, porque eu acabo esquecendo do sonho que sonhei. Mas nem sempre isso acontece também. Eventualmente eu lembro dos sonhos, e numa dessas experiências eu sonhei que era um artista de circo, um palhaço. E nesse sonho eu era um artista desacreditado, um palhaço velhinho, e ninguém pagava mais para assistir ao meu show no circo. Eu tinha um único amigo no circo, um elefante. E aí eu reclamava as minhas agruras com o elefante. Já entregue a bebida, a cachaça, e com a garrafa embaixo do braço, embriagado, eu falava pro elefante as minhas coisas todas, e ele ficava com aquela carinha de elefante, fingindo que me ouvia, ou me ouvia e me entendia. E aí eu acordei do sonho e caramba, eu preciso escrever isso para não esquecer. E assim eu fiz, escrevi. E aí eu pensei, mas eu preciso de um nome para esse palhaço. Todo palhaço tem um nome emblemático. E aí eu lembrei que nesse sonho eu havia colocado com a cachaça fogo na minha cabeleira de palhaço e saía ateando fogo no circo. E o elefante assustado puxava com a tromba a água das tinas d'água e ia apagando as labaredas. E eu tentava me afastar dele,
para que eu continuasse colocando fogo nas coisas. E aí eu pensei, fogo, palhaço, Tupã. Tupã é uma entidade indígena do fogo. Tupã. Tá aí. Um naco de fogo. Um pseudo-acidente. E a pira é homônimo. Um piromaníaco errático caminha sobre a tina d'água e na borda tropeça delirante, pois à beira lhe afaga, feito um imenso equipamento hidráulico. Trata-se de eufórico, o elefante. E pesa na mão do doido a palha e o fósforo. O atalho que risca hiperbórico e de maneira triunfante quando raspa sem falha a unha e queima a imensa pedra feno rolante. Eis a história. Foi uma fagulha na cabeleira da tocha. Disseram que nada assim tão bonito, nunca fora visto antes. E o povo? O povo agora zomba da assustada casta. Abre aspas. Pois é bem aí que toda a valentia se afrouxa e fecha aspas e pinga nas costas, pois no frasco tem água ardente. Em tempo, nem tentem. Nenhum animal foi maltratado neste poema, que de fato arde tudo enquanto queima, mas nunca, covardemente. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Eu trabalhava numa clínica e recebi uma ligação de um tio. Era madrugada, final de semana, e na ligação, meu tio dizia: Hang, vem pra cá que a avó não tá bem. Minha avó tinha 84 anos à época, e eu trabalhava em Floripa. A minha avó estava em Laguna. Eu abandonei o plantão, peguei o carro, saí pela BR, dando duplo twist carpado, feito Daiane dos Santos. Chegando no hospital, minha avó não estava mais lá. E eu fiquei preocupado, eles me acalmaram dizendo: não, é que ela já está em casa. E eu fui para casa da avó. Chegando lá, quando abri a porta da sala, minha avó me recebe com um largo sorriso, porque ela achou aquilo tudo muito engraçado. Meu tio conseguir me tirar de tão longe, àquela altura da madrugada, para ver a avó, que do ponto de vista dela, não tinha o menor sentido terem me preocupado tanto. O que aconteceu, vó? É que eu tomei pileque. Tomou um pileque, vó? Isso. De quê?
caipira de vodka. E aí eu fui parar na emergência. Na emergência, vó. Sim. Mas o que aconteceu? A minha pressão subiu. Então a minha avó descobriu naquele dia, segundo palavras dela, eu sou hipertensa. Minha avó descobriu aos 84 anos que era hipertensa. E ela tinha um probleminha cardíaco, claro. 84 anos. E eu escrevi algo sobre essa situação em homenagem a Dona Ivone. Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, amor? Como é que eu vou viver daqui sem teu carinho, meu amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho? Sob um céu de torvelinho, por horas, num tormento de questão, de esquentar a moringa, fazer coçar até a escamação. Porque problema nunca vem sozinho, vice. Vem é carregado de moléstia, sem saber por que razão. Então me dá um tempo, vice, e pra tudo isso eu não quero pouco, eu quero a tempão. Já acordo aflito e o doutor disse que a coisa é coração. Que eu tenha calma como ele explicou, não. Só me empurrou em linhas tortas umas baguinhas e disse: Hang, cê toma isso dia sim e o outro não. Mas se não tomar mesmo tão moço, cê cai, é aí mesmo em qualquer chão, aí mesmo em qualquer chão. Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, meu amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho? Em qualquer chão, cê cai, é aí mesmo em qualquer chão. Como é que eu vou viver sem teu carinho, meu amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, meu amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, amor? Como vocês percebem o cenário cultural na região? Há equilíbrio, na sua visão, Heng, nas oportunidades entre os trabalhos musicais, poesias, danças, artistas plásticos, entre outros? Ou há uma tendência dos espaços estarem sendo cada vez mais ocupados exclusivamente por música? A pergunta é muito interessante, Maurício. Eu agradeço, inclusive, essa pergunta. Veja, o cenário na nossa região ele é bastante interessante, honestamente. É claro que a gente sempre quer mais, a gente sempre procura, até pelas nossas, de certa maneira, nossa pouca fé, por assim dizer, nos recursos para a arte, a gente sempre acha pífio, pouco e tudo, mas aqui a gente até é bem servido, né? A gente sabe disso porque a gente circula por outros municípios, fora do estado, e a gente percebe que existe uma reclamação maior do que na nossa região. Então a gente tem uma condição bastante favorável. E isso também se aplica, imagino, por conta do profissionalismo dos nossos artistas, que são muito envolvidos na discussão da arte.
nós temos setoriais, temos Conselho de Cultura, a Fundação Cultural, que dá uma abertura extraordinária para ouvir os artistas. Isso eu falo sem medo de errar. Agora, quando a gente fala no sentido amplo, nós estamos numa cidade que tem muitos recursos para a música, que tem artistas incríveis da música, e tem escolas, conservatório, faculdade mesmo, né, de música, além de uma série de outros equipamentos. Isso também se aplica para o teatro, etc., e tudo mais. Para a literatura, nós somos, de certa forma, o primo pobre da cultura. Aqui nós avançamos muito ainda nessas discussões, mas ainda é bastante pequeno o espaço que se tem. E por isso que nós temos que abrir esses espaços, criar esses espaços. Eles não nos são ofertados e a gente não deixa barato. A gente cria. O Sarau Elétrico é um exemplo claro disso, né? Nós simplesmente criamos, simplesmente invadimos praças, bares, auditórios, estúdios, não é? Para falar sobre isso. Na poesia ainda é menor esse espaço, especialmente no tipo de arte que a gente faz. Quase ele não é contemplado em editais, os editais ainda não foram preparados para isso. As referências que se tem é sempre fora de Santa Catarina, é sempre eixo, Rio, São Paulo, Minas e tudo. A gente percebe que os eventos literários sempre abarcam artistas desses lugares e nos colocam normalmente como mediadores desses artistas. Nós não somos os artistas que falamos disso. E nós temos esses artistas aqui sem medo de errar, né? Então isso incomoda bastante. Inclusive, veja, quando eu falo isso, até o próprio cenário literário da cidade vê a nossa literatura desse modo. E isso porque não está acostumado a realmente perceber o nosso potencial, assim. Isso, mas está mudando, está mudando. Vocês têm editais contemplados, então? Sim. Vocês participam? O Sarau Elétrico, o Óvulo Gameta e a Palavra, nós fomos contemplados recentemente, por exemplo, no edital Compra de Espetáculos, né? Ficamos felizes à beça. Foi nós temos 1 ano e 3, 4 meses, salvo engano, do Sarau. E agora nós colocamos pela primeira vez na Lei Paulo Gustavo e fomos contemplados. Estamos felizes da vida, foi uma surpresa, considerando a nossa juventude, né? De certa maneira, em editais, e já fomos contemplados. E então a gente está aí, feliz da vida, e, puxa, já a gente vai se organizar para outros editais também. E sabendo que a cidade aplica bastante recursos em editais e aí a gente, como tem música e tudo mais, fazemos arte integrada, a gente tem possibilidades de aplicar os nossos recursos nesse, né, ou naquele edital e pelo potencial que temos e tudo, e também para estimular o meio, né? Essa é a nossa maior intenção, de aumentar cada vez mais esse cenário para que as pessoas venham com a gente e reconheçam que tem possibilidades imensas para a literatura e para a poesia que há em tudo. Espero o tempo que for pra ver desabrochar essa flor que eu plantei no seu jardim. Espero o tempo que for pra ver desabrochar essa flor que eu plantei no seu jardim. Pra ver a semente crescer, ficar forte e florescer, é preciso dedicação. Regar com carinho e cuidado, sem pressa pelo resultado, pois o tempo é senhor da razão. Espero o tempo que for pra ver desabrochar essa flor
que eu plantei no seu jardim. Espero o tempo que for pra ver desabrochar essa flor que eu plantei no seu jardim. Foi por ti que roubei esta rosa, também o beijo, cometi deslizes louváveis por ti. E foi por ti que acabei incompreendida, só porque furtei o beijo e a rosa. Espetei-me, dei meu sangue e foi por ti. Espero o tempo que for pra ver desabrochar essa flor que eu plantei no seu jardim. Espero o tempo que for pra ver desabrochar essa flor que eu plantei no seu jardim. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. É sempre por entre os ecos que amo. Pouca luz, silêncio e sombras virtuosas. É sempre a cúrcuma que me tempera. Sopro um balé anasalado e assanho a dança do fogo. São os segredos da vela. Aperto os olhos por uns 3 instantes e abro-os feito espasmo, o mais rápido que posso, só para ter com vocês. De dia, seres de sol, e de noite, seres de lua. Por ser sempre amor, eu só troco este chão por poesia. Cada um tem a sua maneira de voar com quem ama. Eu faço chuva com o pólen das abelhas e me visto de amor da bonita roupa feita pela velha aranha fiandeira que tece um mundo inteirinho bonito enquanto vive. Essa coisa que grita prosa em mim parece mesmo querer sempre exagerar em 50 anos-luz e mais um tanto e mais um pouco até encostar na borda. Não, na verdade, até esparramar e cair do prato. Vocês estão vendo? É sempre por entre os ecos que amamos. São os segredos da
Vela. Como acontece o processo criativo nas letras? A escolha das métricas, arranjos e demais detalhes. Então, todo projeto que a gente organiza acaba criando uma certa dificuldade para todos nós, porque todas as edições que a gente agora está na 14ª edição do Sarau Elétrico, ele é um projeto diferente, ele nunca se repete. Todos os temas são outros, os poemas são outros, e só a introdução que acaba sendo, a introdução musical, que acaba sendo a mesma para que a gente crie uma unidade. Mas a partir dessa introdução, tudo que vem para trás, tudo que acontece depois é diferente das edições anteriores. Então, quem nos acompanha há 14 edições nunca assiste ao que aconteceu antes. É sempre uma novidade. Isso porque, primeiro, eu escrevo muito, tenho algumas horas de poemas nessa cabeça, não é? E isso faz com que também o nosso nicho, né, a nossa trupe, se envolva nessa maneira de fazer o sarau elétrico. Então é isso, a gente acaba criando muitas coisas para projetos sempre novos. Ele sempre é novo, ele nunca é o mesmo, e quando a gente sai dali daquela catarse poética, com aquela atmosfera poética, aquela abóboda que a gente acaba se colocando ao final do sarau, quando a gente sai dali, o projeto que está para nascer é sempre novo. Então, existem riscos interessantíssimos quando acabamos aquela edição, seja musicalmente falando, seja no cenário, seja na aplicabilidade da cena, e sempre acontecem coisas novas. Isso é o que a gente não faz ininterruptamente. Isso é o que nos move mesmo enquanto sarau elétrico. Você, o Danilo, o Elton, a Andréa Bittencourt, que é a produtora de vocês, pensam em novos projetos para o futuro? A gente pensa. Isso, veja, o sarau, ele tem a intenção de provocar o meio artístico, especialmente a literatura. Mostrar que a poesia, a literatura, ela não precisa ficar exclusivamente dentro do livro. Ela pode ocupar todo e qualquer espaço, ela tem que ricochetear entre os prédios, ricochetear entre as paredes, tomar de assalto céu, terra, ar e todas as coisas, porque a poesia realmente é o bioma de todas as coisas. Inclusive faz parte desse bioma humano, né? Nós nascemos da beleza, e a beleza está em todas as estruturas poéticas. E então, sim, o projeto ele é extensivo a uma coisa que ainda nem nasceu, sabe, para o sarau elétrico. A gente quer fazer teatro com o sarau elétrico, a gente quer ir para as escolas, para os auditórios, para os botequins e tudo mais. Então, a gente quer viajar, a gente quer ir para fora do estado, entrar nos circos, ir para fora do país, quiçá, e por que não? Porque a gente acredita demais no potencial do sarau elétrico, o óvulo, gameta e a palavra. E a gente discute isso de forma íntima. Então, Danilo Melo, Elton Mendes, a Andréa Bittencourt, eles pensam da mesma maneira. A gente está muito junto dessas possibilidades e procurando realmente abrir os caminhos aí para chegar nesses lugares. E vamos chegar, sem dúvida. Obrigado, Henk, pela entrevista. Puxa. Obrigado a todo o Sarau Elétrico por trazerem a sua arte ao programa Câmara Acústica. Maurício, agradeço imenso em nome da nossa trupe, do nosso coletivo, do Sarau Elétrico, o Óvulo e o Gameta, essa oportunidade riquíssima de falar um tantinho do que a gente faz e do que a gente quer continuar fazendo. Gratidão.
E esta foi mais uma edição do Câmara Acústica. Agradeço a presença do Hang Ferreiro, Elton Mendes, Danilo Melo e a todos que de alguma forma colaboram com o Sarau Elétrico. Agradeço também a toda a equipe da TV Câmara que se dedicou para a realização deste programa e especialmente a você que nos acompanha pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube e pelo canal 14 da Claro TV. Até a próxima! Pra que lado? Pra que lado eu jogo essas ideias todas? Esferográfica ou datilograficamente, tudo, mas tudo me é corrigível. Ao passo que eu posso recorrer à lapidação do pensamento, como a um ensaio. Porque se eu saio por aí a falar, eu corro o risco de errar cada vez mais e mais e mais e mais. E quilometrar. Por isso tudo aqui. É isso. Como aquele osso bem cozidinho, possível de roer da costelinha, a despeito do meu aparelho ortodôntico. Meu preto velho, de tão preto me identifico. Como essas coisas de ácido desoxirribonucleico. Sorri. E depois das risadas que já lhe molduram o canto da boca que vejo por baixo daquele cachimbo, que palavra bonita, cachimbo. Venha me aconselhar, a me exigir, mas baixinho, a mansidão do pensamento e da ação, coisa que ele fazia muito bem pro meu deleite, da cor do leite, dos fiapos, caracóis, daquela carapinha que só eu vejo e mais ninguém. Meu Deus, que privilégio! Assim, transcrevo auspiciosa e espiritualizadamente como a me transformar cada vez mais no que eu vejo, pro meu enlevo, mais preto e mais velho, a me identificar. D-N Como é que eu vou viver sem teu carinho, meu amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, amor? Como é que eu vou viver aqui sem teu carinho, meu amor? Como é que eu vou viver aqui